Seguindo a sugestão de um dos nossos espectadores do canal, o Santos, um abraço para você, Santos. Hoje nós vamos discutir qual que é a atividade que pode ser mais rentável na sua fazenda, se é a agricultura ou pecuária. Bom, vamos lá. Como todo bom agrônomo, a resposta para essa pergunta é depende. Depende do quê? São N fatores que você tem que analisar e cada realidade ela está inserida em algum contexto. A agricultura, ela na média, ela tende a dar mais resultado, tende a dar mais dinheiro do que a pecuária, isso aí é fato. Porém, alguns fatores têm que ser levados em conta. Por exemplo, um dos mais importantes é a barreira de entrada. Para você começar um investimento em agricultura, o capital que você vai ter que disponibilizar vai ter que ser um pouquinho mais alto. Porque para plantar soja, igual vocês estão vendo aí essa lavoura de soja, não é simplesmente jogar a semente no chão. Tem toda uma estrutura por trás e um grande investimento que foi feito para que chegue nesse ponto. Por exemplo, é preciso ter tratores, é preciso ter plantadeira, é preciso ter caminhão com munk, é preciso ter um pulverizador, é preciso ter uma colhedora. Tá, obviamente tem vários casos de pessoas que começam as atividades na agricultura sem ter nenhum maquinário e arrendando de terceiros. Porém, pode chegar um momento em que o arrendamento de terceiros pode ficar inviável, ou então você pode acabar perdendo o time de fazer certas operações na sua lavoura. Como, por exemplo, a pulverização, onde você depende muito da questão da climática, de chuva, de vento, que você tem que estar com a máquina preparada para fazer a aplicação. Se você perder o time, sua lavoura pode ser acometida por um desses tipos de pragas. Então, assim, a soja, o milho, o algodão, são culturas que podem dar um resultado financeiro excelente. Porém, é um tipo de operação que ela não é recomendada para amadores. Então, assim, você tem que ter uma experiência prévia, você tem que ter vivenciado o mercado como todo negócio, né? Não é só você pegar o dinheiro e investir. Você tem que ter o know-how, tem que ter o conhecimento para poder extrair o máximo de produtividade e rentabilidade da atividade, né? A gente ouve muito falar aí, por exemplo, se você quer abrir uma franquia do McDonald's, vai lá trabalhar como chapeiro lá no McDonald's, como caixa do McDonald's, para você entender como que funciona a operação do McDonald's. Então, para mexer com lavoura, o raciocínio é o mesmo. Você quer plantar soja, você quer plantar milho, vai vivenciar uma safra, duas safras, com quem entende do negócio, com quem já está produzindo há um tempo, para você pegar esse conhecimento e poder assim traduzir isso em lucro para você que está pensando em entrar na atividade. Então, respondendo a pergunta, a agricultura ela tende a dar mais dinheiro do que a pecuária, porém a atividade de mais risco e a barreira de entrada ela é um pouco maior. A pecuária, você com R$5.000, R$10.000, você começa um rebanho com 5 animais, com 10 animais. Vai percorrer um caminho mais longo, mas você começa. Agora, na agricultura, o investimento já seria aí talvez 10 vezes mais do que isso, ou 100 vezes mais do que isso. Aí nós vamos fazer uma explicação aí também de como que funciona a atividade da pecuária. Traduzindo em números para vocês, eu vou falar valores médios, tá? Porque isso é muito relativo em função da região, em função do estado, da disponibilidade de terra e de mão de obra e insumos que você tem na sua região. A agricultura, retorno de 30%. Por exemplo, na região da Estrada de Ferro, ou aqui no Goiás inteiro, onde eu estou acostumado a trabalhar e venho vivenciando as lavouras de soja, o custo da lavoura de soja está em torno de R$3.200 a R$3.500 por hectare, já pagando arrendamento, pagando insumos, adubo, combustível, toda a despesa para a soja chegar nesse ponto que você está vendo aqui e até a colheita. Considerando que você vai ter uma produtividade aí média de, por exemplo, 50 sacas de soja, né, sendo pessimista, você vendendo aí a R$75, R$72, esse incremento aí, excedente aí que você vai produzir vai representar o seu lucro. Então, digamos que você está gastando aí mais ou menos R$3.500 e vai colher, por exemplo, R$4.200, R$4.100. Essa diferença aí de R$4.200 para R$3.500, aí R$700 mais ou menos, seria a sua margem de lucro. Lembrando que o ciclo dessas culturas, na maioria dos casos, são de 90 e 120 dias. Então nós estamos falando de um ciclo de 3 a 4 meses, onde você vai ter um retorno aí de aproximadamente 30%. Se for um ciclo de 90 dias, por exemplo, 10% ao mês em 3 meses. Só que aí você tem que extrapolar isso aí para 12 meses para calcular uma rentabilidade mensal. Já que a pecuária tem um ciclo maior. Em média, aí, pode ser, dependendo das operações, pode ser 24 meses, pode ser 12 meses, pode ser 6, pode ser 3. Depende da intensidade que você vai executar a operação na fazenda. Bom, a pecuária também é uma atividade muito lucrativa.
Bom, recentemente o nosso mercado brasileiro da carne bovina tem sido pressionado em decorrência da peste suína que aconteceu na China, né, e que vem acontecendo. A proteína do porco é a carne que mais é consumida dentro do mercado asiático. Porém, agora, com essa peste na China, o chinês está migrando o seu consumo da carne suína para a carne bovina, e o que, consequentemente, tem ocasionado uma maior demanda de carne mundial. E o Brasil, a gente tem visto aí negócios na casa de R$250 por arroba, R$200 por arroba, R$190 por arroba. O mercado está um pouco acelerado, bem aquecido, promete grandes emoções aí nos próximos dias. A pecuária também é uma atividade lucrativa, porém, ela não tem aquela barreira de entrada que eu estava falando aí no começo do vídeo, que tem a agricultura. Porque, por exemplo, hoje a gente pode comprar um bezerro na casa de R$1.800, na casa de R$2.000 aqui na região de Palmeiras de Goiás, por exemplo. Um boi gordo com 20 arrobas, aí você colocando arroba aí num valor médio de R$200, nós estamos falando de um boi terminado por R$4.000. Então R$2.000 do bezerro, da aquisição do bezerro, mais R$4.000 do boi terminado, nós estamos falando de um lucro, um resultado bruto de R$2.000 por animal. Porém, esses R$2.000 você vai ter os custos de arrendamento de pasto, vai ter o custo nutricional, vai ter custos aí que estarão envolvidos na operação como um todo da pecuária. Quem já segue o canal, vocês vão ver que eu fiz um vídeo falando 5 dicas de arrendamento pecuário e calcular a viabilidade de projetos de pecuária. Lá você vai entender esses custos que eu estou falando. Digamos que você vai ter aí um lucro líquido aí de aproximadamente R$1.400, R$1.500. Agora já o preço do bezerro já está mais alto, então esse custo de reposição às vezes não está dando para você comprar um bezerro, né? Porque antigamente a gente escutava muito comum ouvir falar o quê? Que com um boi gordo você comprava 2 bezerros, 3 bezerros. Isso a gente chama de relação de troca. Hoje essa relação de troca, ela já está menos que 1, alguns casos 1,5, depende de cada sistema de produção. Porém, para você começar na pecuária, você começa com R$10.000, com R$20.000, com R$50.000, você vai começar bem, vai conseguir ter um volume de operação bacana. É um ciclo mais longo, né? Então, assim, para quem faz recria, que recria é o quê? Comprar um bezerro desmamado e ir com esse animal até o abate. Nós estamos falando aí de um ciclo de pelo menos 12 meses. Mas, obviamente, você pode intensificar e fazer isso aí num semi-confinado ou uma terminação intensiva a pasto, ou um confinamento propriamente dito, que você vai conseguir terminar esse animal, às vezes em 90 dias, às vezes em 60 dias. Cada caso é um caso. Nós estamos falando aí, a pecuária, ela vai dar para você um lucro em torno de aproximadamente aí 30%, 40% em alguns casos. Só que você tem que levar em conta que o tempo que você precisa desse projeto aí, empregado nesse projeto, vai ser um tempo maior do que da agricultura. Então, enquanto na agricultura a gente está falando de aí 3 meses, 4 meses no ciclo, aqui na pecuária eu estou falando de pelo menos 6 meses. Então esse tempo que seu dinheiro também fica empatado no projeto, né, porque ele está imobilizado no gado, ele está imobilizado aí na operação, vai demorar um pouco para retornar esse lucro para você. O que eu quero dizer, pessoal, que é o seguinte, esses números que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou explicando, são números hipotéticos, tá? E são números médios que não representam, e a maioria dos casos é a realidade. Porém, eles têm aí uma margem de erro e uma margem de acerto que pode ser considerada. Agora, caso você queira saber na prática esses números, caso você queira ter na ponta dos lápis, do papel esse número, aí o indicado é você contratar um profissional aí que já tem experiência do mercado para levantar essas informações para você. E eu também não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de investimento para você fazer aí na sua atividade, porque quem conhece aí o que você domina, o que você pode fazer na sua atividade é você mesmo e o profissional que você vai colocar para te ajudar na operação. Então espero ter contribuído um pouco com você aí. Conte comigo aí sempre que você precisar para assuntos relacionados ao agronegócio. Não esquece que eu trabalho para você. Já que você chegou até aqui, se você acha que meu conteúdo faz sentido para você, tem agregado algum valor aí, não esquece de inscrever no canal, deixar o like aí e compartilhar com os amigos. Então um grande abraço, fica com Deus.